Notícia exclusiva aqui do Goiás News, juntamente lá com meu parceiro Periquito Brisado, descobrimos um nome que agrada o técnico Armando Evangelista e pode sim pintar no Goiás para a sequência do ano, que é o Rafael Camacho, ponta direita, ponta esquerda, 23 anos de idade, jogador revelado nas categorias de base do Liverpool, que pertence ao Sporting de Portugal. No vídeo de hoje quero trazer aqui um pouco mais de detalhes a respeito deste bom jogador que soma alguns números interessantes nas últimas temporadas, até quando vai o seu contrato no Sport e qual era o seu salário no futebol europeu, algo que a gente pode inclusive começar a esperar do Goiás, algumas contratações vindas do futebol europeu, não só de brasileiros. Quero conversar com vocês aqui no nosso vídeo de hoje e mostrar também como é diferente esta parte financeira. Só antes de começarmos o nosso vídeo, peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever também no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás News. Vou deixar na tela final outros vídeos relacionados, tem o nosso canal de cortes também, o Cortes do Goiás News aqui embaixo na descrição. Vai lá, se inscreva também, que ajuda pra caramba em nosso projeto. Quem ajuda bastante aqui o Goiás News também é o Brasil Lavar Rápido, para você dar aquela ducha rápida no seu veículo nesse final de semana a partir de R$11 para veículos de pequeno porte. Você encontra também outras alternativas no Brasil Lavar Rápido, como por exemplo um polimento cristalizado, limpeza de estofados, ar-condicionado, bancos e muito mais que você encontra com o nosso parceiro do canal, sendo 5 unidades espalhadas por Goiânia e também em Aparecida, 3 delas na Avenida Rio Verde e 2 unidades também, uma no Jardim América e a outra no setor leste Vila Nova. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição do nosso vídeo, tanto do Instagram, do Brasil Lava Rápido, quanto também do site. Lá você tem diretamente, dá para você ver tanto os serviços à disposição, o WhatsApp para você tirar dúvidas e reservar também o seu horário com o nosso parceiro aqui do Goiás News, o Brasil Lava Rápido. Links na descrição e você encontra também no primeiro comentário fixado. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre essa informação em primeira mão. A gente não dá para garantir que tem negociações, que ele vai chegar no Goiás, que já está fechado, nada disso. Apenas um nome que agrada o técnico Armando Evangelista e pode sim, sem sombra de dúvida, ser uma alternativa interessante para esse atual elenco do Goiás, que é o Rafael Camacho. Você já ouviu falar dele? Jogador que é português, também tem nacionalidade angolana, o pai dele, era de Angola, também foi jogador, revelado nas categorias de base. Ele passou no Sporting, no Manchester City e no Liverpool, quando chegou em 2016, quando estreou ainda no profissional pelo clube inglês na temporada 18-19. Foram 2 partidas pelo profissional do Liverpool. Para falar aqui um pouco mais no geral da sua carreira, ele ainda pertence ao Sport de Portugal, onde tem contrato até junho de 2024. Nessa última temporada europeia, estava emprestado ao Aris, clube da Grécia, o mesmo clube do Iturbe, aquele ponta esquerda paraguaio que foi especulado aqui no Goiás. Das 32 partidas que ele realizou, somente 9 delas como titular. Desta forma, segundo informações do portal A Bola, o Aris lá da Grécia não vai exercer a opção de compra do seu contrato, juntamente ao Sporting. Esse valor girava basicamente na casa de 3 milhões de reais. Então existe essa dúvida hoje em Portugal, se o Rafael ele vai retornar, o Camacho vai retornar para o Sporting e renovar o seu contrato, para não perder o jogador de graça, por exemplo, no ano que vem, ou se isso não acontecer, caso o técnico do Sporting não conte com o jogador, ele pode inclusive ser liberado de graça nesse momento, até porque o seu salário é muito grande. Então, como eu falei, tem essa indefinição, ou ele continua no Sporting, renova o seu contrato por mais um ano para lá e volta para Portugal, ou não participa mais do elenco do clube de Lisboa e rescinde o seu contrato, já ficando livre nesse momento. Como eu falei, essa informação eu consegui falando com o Periquito Brisado. A gente estava discutindo o nome do volante Camacho, e aí ele pegou e falou que o jogador que de fato interessava o Goiás era sim o Rafael Camacho, o nome que agrada o técnico Armando Evangelista. Não dá pra gente garantir que tem negociações, que está fechado, que já está chegando, não é nada disso, mas apenas um jogador que pode sim entrar em pauta no Goiás e, por que não, chegar nos próximos dias. A questão é que pesquisando um pouco mais, para falar aqui um pouco mais do seu salário, já falei, essa opção de compra do Ares era de 3 milhões de euros. Não vai acontecer. E agora, se continuar ou não no Sporting, vai ser uma decisão dos próximos dias. A tendência é que ele não retorne ao elenco do Sporting, porque não conseguiu fazer uma grande temporada no futebol grego. O problema é que, segundo informações do portal A Bola, o salário do cara é de 1.700.000 euros livres de impostos anuais. Ou seja, isso dá basicamente 700 mil reais livres por mês. Os tributos totais, se você colocar todas as tributações, dá basicamente 3 milhões e 400 mil euros anuais. Isso dá basicamente 1 milhão e 400 mil reais de custos que o Sporting tem com o Rafael Camacho mensalmente. Uma coisa assim inacreditável, Ou seja,
O salário dele livre é 700 mil reais. O custo que o Sporting tem em geral, com tributações, toda aquela enroleira que a gente sabe que existe no mundo, dá 1 milhão e 400 mil reais. É óbvio que no momento que ele foi contratado pelo Sport, isso aconteceu ainda no ano de 2019. Então teve aquela supervalorização vindo do Liverpool, é óbvio que também até mesmo como uma luva, né, um prêmio pela assinatura de contrato. Tanto é que o seu contrato hoje, o valor dele da multa rescisória é de 60 milhões de euros. Então era assim tratado como uma grande promessa, né, no futebol português. Até hoje tem esse rótulo, mas não vem conseguindo vingar naquele nível que todo mundo imaginava. Então um salário muito acima da média, muito mesmo, né, mas eu tenho total certeza, depois desse contrato no Sport, a tendência é que ele busque, né, um outro clube bem mais barato. Eu diria que no máximo de 300, 400 mil reais. Acho muito difícil dele encontrar algo muito mais do que isso, até mesmo dentro do futebol europeu. E aí mostra, por exemplo, o seguinte: um jogador que com esses números aqui no futebol brasileiro, por exemplo, a passagem por um dos gigantes do país, né? É revelado, por exemplo, nas categorias de base do Cruzeiro e passou aqui na América do Sul, fez uma temporada mais ou menos, vamos supor, aí na Argentina, com um salário de 700 mil. Isso é quase impossível, né? E no futebol europeu, por conta do euro, né, está tão mais valorizado do que em relação ao real. Você encontra, por exemplo, essa discrepância em relação dos valores e também dos nomes especulados. Então, o jogador, o Rafael Camacho, 23 anos de idade, ponta direita, também ponta esquerda de 23 anos de idade, está assim, sendo monitorado pela direção do Goiás. Agora, se vai ser contratado ou não, será outra história, né? Jogador que lá no futebol grego realizou 32 partidas, 25 delas na Liga da Grécia, 3 na Copa e também na Conference League, melhor dizendo, que o Ares jogou. Foram 4 partidas do Camacho com uma bola na rede. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários. Pelo menos é um nome de muito peso, né? Você vê ali o currículo dele, o cara tem passagens no Sport, no Liverpool, no Manchester City, querendo ou não, dar aquela assustada, né? Aquela expectativa muito grande, mas não vem de grandes anos na sua carreira recente. Antes de falar aqui sobre a sua carreira, quero comentar sobre as principais características de jogo. Deixando aqui, inclusive, o seu mapa de movimentação nesta última temporada do futebol grego, você pode observar que ele atuou principalmente como um ponta esquerda. É um jogador que, quando surgiu lá nas categorias de base do Sporting, do Liverpool, era, digamos assim, a característica de um Neymar da vida, né? Muito drible, muita correria, muitos dribles espetaculares, chapéu, caneta, aquela coisa toda, realmente fantástico. Você pode pegar aí depois os dribles dele. Acredito que naquela época ele tinha 15, 16, 17 anos de idade. Era um jogador com esse perfil. Hoje, pelo menos do vídeo que eu assisti dele lá no Ares, no futebol grego, também é um jogador de boa velocidade, mobilidade, habilidoso, mas ele ficou muito mais forte fisicamente e virou um jogador principalmente para lançamentos. O que eu quero dizer com isso? Tem essa característica de enfiada de bola para ele, porque ele consegue ganhar tanto na força quanto também na velocidade e conta também com a finalização bem forte. Então eu gostei dessas características do Rafael Camacho, algo que o Goiás está muito carente dentro do seu atual elenco, podendo fazer a ponta esquerda, também a ponta direita, e já jogou inclusive como um meia central, um jogador quase que atrás ali do centroavante, também pode fazer essa função. Então, como eu falei, acho que essas principais virtudes do jogador que consegue ir muito bem nas costas da defesa adversária, atacando em velocidade em contra-ataques, também essa grande correria para lançamentos em profundidade, principalmente em bolas no meio da defesa, né? Consegue arriscar alguns bons chutes com a perna esquerda, inclusive, mas como eu comentei também, no Liverpool, quando ele surgiu, ele tinha mais aquela característica de um grande driblador. Acontece que, obviamente, né, vai passando o tempo também, o jogador vai amadurecendo e conhecendo melhor o seu estilo de futebol e adaptando aquilo que possa ajudar ele dentro de campo. Outro ponto também, do seu posicionamento. Nessa atual temporada, lá na Grécia, ele jogou mais na ponta esquerda. Mas, inclusive, pelo próprio Sport, né? Vou deixar aqui o seu mapa de movimentação. Na temporada 19-20, na Liga Portuguesa, pode observar também que ele jogou mais como um ponta direita. É destro, 1,75 m de altura e pode fazer essas duas funções. Como eu comentei, então, jogador muito forte, muita explosão, ótimo para contra-ataques e também conta com uma boa finalização. Comentando sobre a sua carreira, ele que é natural de Portugal, nasceu em Lisboa, como o seu pai ele é de Angola, então ele tem essa dupla nacionalidade. O pai dele foi o Euclides Camacho, ele jogou ali em algumas equipes como nacional de Portugal e também o 1º de agosto de basquete, olha só, nem tinha reparado, ele jogou basquete, né? Tanto em Portugal quanto também em Angola, e agora tendo seu filho, né, obviamente iniciando a carreira em Portugal. Jogou o torneio de Toulon em 2019, esse torneio lá na França, né, se eu não estiver enganado, para garotos sub-17, revelado nas categorias de base do Liverpool quando surgiu no profissional em 2019. Ele fez um jogo na Premier League, né, o campeonato inglês
uma partida contra o Crystal Palace e também contra o Wolverhampton em um jogo da Copa da Inglaterra. Naquele mesmo ano também eu lembro de assistir alguns jogos de pré-temporada do Liverpool e reparar um jogador parecido. Eu jogava muito FIFA, né? Naquela época, lembro de ver a cartinha dele ali no FIFA naquela temporada de 2019. Jogou muito mais, digamos assim, na pré-temporada lá nos Estados Unidos do que propriamente no elenco principal. No ano seguinte, ele foi contratado pelo Sport, né, de Lisboa, inicialmente na equipe sub-23 e depois chegando no elenco profissional na temporada 19-20. Foram 26 atuações naquele ano, não foi tão bem, foram apenas um gol marcado e outra assistência das suas atuações gerais, tanto no Campeonato Português, Copa e também na Europa League. Das 32 partidas que ele realizou vestindo a camisa do Sport, somente 17 delas como titular. Para o ano seguinte, na temporada 2020/21, ele foi defender, na ocasião, o Rio Ave, né, onde ele jogou o Campeonato Português. Foram 11 jogos, 7 deles como titular, até que conseguiu uma boa sequência lá no Rio Ave. Temporada 21/22, ele foi emprestado novamente, desta vez para o Belenenses, né, ou o Bessade, que acabou mudando de nome, no Campeonato Português. 16 partidas com apenas uma assistência, sendo 9 dos seus 16 jogos como titular. Então dá para dizer que ele decepcionou nesses dois empréstimos que ele teve pelo Sport, lá em Portugal, tanto pelo Rio Ave quanto agora também no Belenenses, e no futebol grego pelo menos jogou um pouco mais, mas também longe de ser, digamos, aquele jogador decisivo com aquele potencial que ele acabou surgindo. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários, se você conhece o Rafael Camacho, se poderia ser uma boa opção para esse atual elenco do Goiás. É muito caro, mas se o Goiás conseguir, digamos assim, um salário dentro da realidade, acho que para o futebol brasileiro pode ser um nome interessante, jovem e que possivelmente, né, o técnico Armando Evangelista, que trabalhou nas categorias de base, se eu não estiver enganado, desde o sub-7, sub-8, ele criancinha mesmo, no Vitória de Guimarães, já conhece muito bem jogadores das categorias de base no futebol português. O Rafael, que ele começou inclusive na equipe de futsal do Sport ainda lá no ano de 2008. Certamente uma indicação do Armando Evangelista, o novo técnico português do Goiás. Pode deixar a sua opinião se você acha que faz sentido buscar esse tipo de contratação. E pelo que disse o Paulo Rogério Pinheiro, a própria entrevista também de apresentação do treinador esmeraldino, a gente pode sim imaginar jogadores não só vindo do futebol brasileiro, europeu, sendo brasileiros ou sul-americanos, não, até mesmo o Goiás buscando europeus, fora do país. Isso pode acontecer, vai depender muito da negociação, né, com a moeda bastante desvalorizada, fica mais difícil, mas não é impossível a gente descartar essa hipótese. Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, se inscrever também no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás. Nós temos sempre, todos os dias, 2 vídeos novos aqui no canal, um na parte da manhã e outro também na parte da tarde. Vou deixar o nosso canal de cortes, o Cortes do Goiás News, aqui embaixo na descrição, e o apoiador do canal, o Brasil Lava Rápido, o link no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!